Meus amados irmãos, eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada, uma porção da Escritura na carta aos Hebreus, no capítulo 2, do verso 9 até o verso de número 18. Carta que nós desconhecemos de forma clara o seu autor, mas que apesar disso tem uma grande relevância para nós que amamos a palavra de Deus, porque é um livro eminentemente cristocêntrico. A superioridade de Cristo é aqui descrita de uma forma extraordinária e que não pode ser menosprezada por nós que amamos a palavra de Deus. E especificamente o capítulo 2, do verso 9 até o verso 18, ele nos traz algumas informações importantíssimas. E eu quero denominar esta breve reflexão subordinada ao tema de uma pergunta muito relevante. Por que Cristo tinha que morrer? Qual a razão que levou, que motivou a morte de Cristo? Havia mesmo a necessidade da morte? Só através da morte o propósito soberano de Deus seria alcançado? Estas perguntas são respondidas pelo autor sagrado nestes versículos que eu quero ler juntamente com você aí. Acompanhe através dos meios que seja possível fazê-lo. O versículo 9 diz: Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Meus amados irmãos, veja que palavra gloriosa nós temos lido. E que texto profundo, que texto relevante. Há um denso ensino que pode ser extraído destes versículos. Por que Cristo tinha que morrer? O versículo 9, ele nos dá a primeira razão que motivou a morte de Jesus na cruz pela minha vida e pela sua vida. O versículo 9 nos diz que ele provou a morte por todos. O primeiro motivo que levou Cristo ao Calvário é porque há uma lei, um princípio
eterno estabelecido pelo próprio Deus. A alma que pecar, esta morrerá. O apóstolo Paulo, em um dos seus escritos, diz que o salário do pecado é a morte. Logo, nós podemos concluir que a morte é uma sentença que se estendeu a todos os homens. De uma forma genérica, todos os homens deveriam morrer. Mas eu pergunto, todos os homens morrerão? Nós, pela Bíblia Sagrada, cremos que não. Nós cremos, segundo as palavras do apóstolo Paulo, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nós esperamos o arrebatamento da igreja e cremos em uma transformação sobrenatural que nos livrará de passarmos por este terrível episódio na existência de qualquer ser humano, denominado morte. Os homens não deverão ou não morrerão em sua totalidade justamente pelo fato que o autor sagrado nos traz à luz. Cristo provou a morte por todos nós. Quando ele assumiu o meu e o seu lugar no Calvário, ele não apenas foi para receber a justa punição de Deus, assumir o meu e o teu lugar na punição, na justiça, sendo alvo da ira divina para que nós recebêssemos a justiça e o perdão do Senhor. Ele foi à cruz para provar a morte por todos nós. Eu gostaria que você refletisse nisso nesta manhã. Nós só temos a esperança da vida eterna. Nós só podemos crer de forma objetiva em uma ressurreição, em um futuro glorioso na presença de Deus, vivendo uma eternidade com o Senhor, porque Cristo provou a morte por todos nós. Ele morreu por mim, ele morreu por você. O versículo 10 nos dá o segundo motivo que levou Jesus a morrer. Porque Cristo tinha que morrer. Número 2, para nos conduzir à salvação. O versículo 10 diz: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Eu chamo a sua atenção para essa expressão, trazendo muitos filhos à glória. A morte de Jesus nos proporciona tomar posse, alcançar, desfrutar, vivenciar a gloriosa salvação. Alguns versículos atrás, o autor aos Hebreus fala, se referindo desta grandiosa salvação, esta gloriosa salvação, ele fala de uma tão grande salvação. A expressão que o autor sagrado nos revela nos faz pensar sobre que pacote glorioso de bênçãos, de privilégios nos foram trazidos pela morte de Cristo. Pare para pensar, meu irmão, meu amigo, no significado da salvação e como Cristo nos conduz à salvação, ele como autor e consumador da mesma, ele como realizador desta salvação, como garantidor desta salvação, ele nos conduz a esta salvação. E para nos conduzir a esta salvação, ele passou pela cruz do Calvário, porque eu preciso dizer algo nesta manhã de forma enfática. Ninguém alcança a salvação sem antes passar pelo Calvário. O Calvário é indesculpável, o Calvário é irrecusável. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum ser humano pode se excusar do Calvário. Você quer ser salvo, meu amigo? Você tem que passar pelo Calvário crendo na morte vivificante, salvífica de Jesus. Nós, irmãos que já somos salvos, só o somos porque
Ouvimos a mensagem do Calvário e acreditamos na veracidade da mesma e recebemos este pacote glorioso de bênçãos. Veja que gloriosa salvação. Nós somos adotados. Irmão Antônio Filho, o apóstolo Paulo diz que nós somos filhos. Recebemos o espírito de adoção que nos capacita a dizer Abba, Pai. Se somos filhos, como consequência da filiação, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Temos o testemunho do Espírito, somos habitados pelo Espírito. A nossa mente foi aberta. Hoje nós lemos a palavra e a palavra é clara. Nós somos perdoados, nós fomos inseridos na família de Deus. Hoje nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós temos a esperança do arrebatamento da eternidade com Deus. Nós temos a presença gloriosa do Espírito Santo dentro da nossa vida, nos animando, nos alertando, nos consolando, nos vivificando. Que coisa gloriosa é a salvação que nós desfrutamos através da pessoa de Jesus. O versículo 11 nos dá o terceiro motivo. Por que Cristo tinha que morrer? Para nos unir com Ele. O versículo 11 diz: porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um. Glórias a Deus. Por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Irmãos, que texto extraordinário. Esse texto inflama a minha alma. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um. Cristo morreu na cruz para nos unir com Ele. Antes da morte de Jesus na cruz, havia um muro de separação entre judeus e gentios. Nas palavras do apóstolo Paulo, no capítulo 2 da carta aos Efésios, ele diz que havia uma separação, mas essa separação foi derrubada. Este muro foi derrubado, foi demolido, porque agora todos são unidos, todos convergem, todos são atraídos a Cristo. E o que me chama a atenção, irmãos, é que quando Jesus está orando pela igreja, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, ele ora, e dentre as coisas muito importantes que Jesus pede, ele pede ao Pai, que todos sejam um, como eu sou um contigo. Cristo morreu, meus irmãos, para nos unir com Ele, para nos unir com o Pai. Aquela espada que revolvia ao redor do jardim do Éden, impedindo, guardando o caminho da vida. Quando Cristo morreu, ela foi removida. Agora nós somos convidados a nos aproximar de Deus e a termos uma vida de comunhão com Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Por que Cristo tinha que morrer? O versículo 13, ele nos dá um quarto motivo que inspirou, que influenciou a morte de Cristo. O versículo 13 diz: e outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. O quarto motivo que levou Jesus à cruz, ele morreu para nos fazer filhos. Embora eu já tenha mencionado isso no tópico anterior, eu quero lembrar aos irmãos as palavras do apóstolo João. O apóstolo João, em sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Amados, consideremos nessa manhã o privilégio de sermos filhos de Deus. O povo de Israel gozou de um relacionamento muito íntimo e estreito com Deus nas páginas do Antigo Testamento.
mas eles não alcançaram este privilégio de serem tratados com este nível de comunhão e de intimidade, a serem tratados como filhos, membros de uma família. Este privilégio é concedido à Igreja de Jesus através da morte salvífica de Jesus na cruz do Calvário. Ei, amigo, Jesus morreu na cruz para te fazer filho de Deus. E este é um privilégio que você não pode, não deve, não precisa se eximir de exercê-lo. O apóstolo João, escrevendo no seu evangelho, diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a tantos quanto receberam, deu-lhes o poder, o direito, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. A filiação é pela fé. Nós somos aceitos e agregados na família de Deus. Ei, você não precisa viver só. Você não precisa morrer só. Você pode ser filho, mas para ser filho, você precisa acreditar no Filho de Deus. Porque ele mesmo disse que ninguém vinha ao Pai a não ser por ele. Ele é o único caminho. Por que Cristo tinha que morrer? Quinta razão, versículo 14. E visto que, como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, veja que expressão forte e impactante, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quinto motivo, por que Cristo tinha que morrer? Para destruir o império da morte. Amados irmãos e amigos, a morte era o inimigo invencível, intransponível, insuperável, até Jesus vencê-la e aniquilá-la na cruz. Por que a morte foi aniquilada e o império da mesma, sob a égide de Satanás, por que ela foi aniquilada no Calvário? Lembra que eu disse no começo da palavra que a morte era o resultado do pecado? Só que na cruz morreu um que não tinha pecados. Como ele morreu sem pecado, a morte não teve poder sobre ele. A morte não tinha força de prendê-lo, de subjugá-lo. Ele deu a vida voluntariamente. E aquele ato voluntário de entregar-se no meu e no seu lugar aniquilou a eficácia do poder de condenação e de domínio da morte. E o escritor aos Hebreus aqui nos diz que a morte de Cristo aniquilou o império da morte. Agora nós podemos fazer nossas as palavras do apóstolo Paulo, parafraseando a profecia do Antigo Testamento. Onde está, ó morte, a tua vitória? A morte foi tragada pela vitória de Cristo na cruz. Cristo aniquilou o império da morte. Sexto motivo, porque Cristo tinha que morrer, versículo 17. Porque pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Ele morreu para se tornar o nosso sumo sacerdote fiel. Essa expressão sumo sacerdote tem em si o sentido de alguém que intercede por nós junto a Deus. Alguém que nos representa, alguém que exerce a função de mediador entre nós e Deus. Quando Cristo morre na cruz, ele assume definitivamente o seu ministério como sumo sacerdote da igreja. Ao longo das páginas desta epístola aos Hebreus, nós veremos inúmeras vezes o autor sagrado dizendo que hoje Cristo vive para interceder por eles. Que privilégio é termos Cristo como nosso sumo sacerdote. Ele intercede por nós, ele nos auxilia, ele nos socorre. E mais interessante, irmãos, é que ele, como experimentou tudo que nós experimentamos, menos o pecado, evidentemente, ele nos entende. Irmão Antônio Filho, ele entende o que é fome, ele entende o que é cansaço, ele sabe o que é sono,
Ele conhece as nossas limitações, ele experimentou tudo. É por isso que ele é um sumo sacerdote extraordinário. No capítulo 4 dessa mesma epístola, no versículo 14, o autor sagrado nos diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glórias a Deus. Meus irmãos, que coisa consoladora esta verdade que Deus traz à nossa mente esta manhã. Nós temos um grande sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, e isso nos estimula a chegar ao trono da graça e a alcançar ajuda no tempo oportuno. Louvado seja Deus, que nos permite este privilégio através da morte de Jesus. Em sétimo e último lugar, para concluir a minha reflexão, por que Cristo tinha que morrer? Versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. O sétimo motivo que levou Jesus à cruz foi para nos livrar e nos socorrer do mal. Nós precisamos reconhecer que todos nós somos sujeitos a tentações enquanto aqui estivermos. Mas isso não é motivo para nós cedermos às mesmas. Cristo é poderoso para nos socorrer. O apóstolo Paulo disse que não nos sobreveio tentação senão humana, e junto com a tentação vem também o escape, o livramento. E este livramento destas tentações, desses assédios, dessas ofertas, desses convites que insistentemente querem nos levar para longe dessa gloriosa salvação, todos eles nós podemos vencer, porque Cristo morreu na cruz por nós e se tornou o socorro da nossa alma quando somos tentados. Se você está ouvindo esta palavra, ou ouvi-la em alguma outra ocasião, está sendo assediado por tentações, por ofertas, guarde as minhas palavras. Você tem um socorro, e esse socorro é Cristo. Corra para os pés de Jesus, porque a morte de Cristo na cruz possibilitou que Ele agora possa socorrer os que são tentados. A ajuda em tempo oportuno para você. Reflita nessas palavras. Cristo morreu e a morte dele nos proporciona esta série maravilhosa de benefícios. Reflita sobre isso, considere sobre essas verdades. Se você está distante de Jesus, volte para Ele rápido. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Se você nunca teve encontro com Ele, procure uma igreja evangélica, procure uma igreja em que a palavra é pregada, em que o nome de Jesus é glorificado, e caso queira nos visitar ali na Assembleia de Deus Tempo Central, vai ser um prazer te receber. Vá ouvir a palavra, permita-se ser tocado, envolto pela presença de Deus e corra para os pés de Jesus. Não despreze esta gloriosa salvação. A morte de Jesus, ela tem uma eficácia eterna, única, poderosa, plena, insubstituível. Ele fez por você. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. Medita nisso. Que Deus te abençoe. Programa Boas Novas. Deus presente no seu lar.